Olá, gente. Eu quero falar então sobre esse mangá, Vagabond, do Takehiko Inoue. Eu terminei finalmente de ler, eu estava há muitos anos lendo ele. São 37 volumes, então exige um pouquinho aí, né, de paciência para ler. Finalmente terminei, então eu vou comentar sobre ele. Então eu vou comentar primeiro quem que foi esse autor, quem que foi esse personagem aqui que o Inoue se inspirou, né, que é o Musashi. Então, como que eu conheci primeiramente, né? Como que eu cheguei aqui? Então, assim, eu conheci a história do Musashi por causa de um professor no cursinho, lá nos idos de 2000, um professor de biologia que falava muito sobre o Musashi, como que inspirava ele, né, a busca por ser uma pessoa melhor, por se aperfeiçoar no seu campo de conhecimento, e ele falava bastante sobre o livro Musashi. Né? E aí, eu, como já gostava de calhamaços, gostava de histórias épicas, eu tive que pegar. Aí, esse livro aqui, do Eiji Yoshikawa, né, que é talvez a melhor contação da história do Musashi, porque o Musashi foi um samurai, é considerado o maior samurai do Japão, que viveu ali no finalzinho do século XVI até meados do século XVII. Né? Então, essa talvez é a história mais bem contada. Então, ele, é, ali por volta da década de 1930, 35, o Eiji, ele publica, então, esse livro, Musashi. Então, é muito bom. É um dos meus livros favoritos. Está no meu top 5. Tá? Eu já li 3 vezes ele, pretendo ler novamente. Eu li até em outras edições. Eu tenho essa edição aqui que é muito bonita, tá? Eu recomendo bastante, da Estação Liberdade. Tá? São 3 volumes, cada volume com suas 500 páginas, né? Mas é uma história fabulosa. Você não se cansa, você fica maravilhado e você termina e você quer ler de novo porque é muito bom, é muito bem escrita. Cenas de luta, de ação são muito bem escritas. Uma das melhores descrições de lutas, de batalhas, é, de, é, de até do crescimento do personagem que eu conheço. Né? E essa edição da Estação Liberdade, ela vem num box assim, bonitão, tá? Com um livreto dentro com algumas imagens também do Japão feudal aqui, assim, então, inclusive inspiração para a camiseta que eu estou usando aqui hoje, também homenagem aqui, né, à história do Musashi. Então eu recomendo demais. Então é um dos livros favoritos. Eu até fiz um vídeo no canal aqui falando dos meus livros favoritos. Um dia eu vou fazer um vídeo exclusivo só desse livro falando porque que ele é um dos meus favoritos, porque que você tem que ler, tá? Então leia porque realmente é fabuloso. Então eu conheci, né? E aí eu lia e eu gostava muito das histórias. Então ele era um samurai, ele queria buscar o aperfeiçoamento da sua habilidade com a espada, mas ele via que ele precisava crescer em outras áreas também, né? Ele ser, por exemplo, um bom calígrafo, prestar atenção na beleza, prestar atenção na natureza, né? E tal, e enfrentar os seus demônios interiores. Né? Então, a gente tem que lembrar que na cultura japonesa traz muito, né, a cultura japonesa muito forte. Então, sempre ficou assim, me empolgava demais a história, me inspirava demais. E eu sabia que existia essa versão em mangá, né, pelo Inoue, o Vagabond. Né? O Vagabond é alguém que caminha muito, né? Não é um vagabundo, né? É um cara que fica caminhando sempre, e é isso que você acompanha no mangá, né? Ele caminhando em busca de aperfeiçoamento da espada. E aí, logo, né, eu fui comprando aí. Eu não, na adolescência eu não lia mangá, eu lia mais quadrinhos e tal, e aí, mais no final da juventude, eu comecei a ler mangás, mas realmente colecionar e comprar mangá foi uma coisa mais recente, assim, uns 5 6 anos atrás. E aí eu comecei a comprar. Né? Tive até umas aventuras aí para completar toda a coleção, são 37 volumes, tá? Então eu tive uma certa aventura, até alguns volumes que eu não encontrava, estava esgotado, e aí pedia pro amigo comprar, aí encontrava no lugar, aí até teve uma vez que um amigo me enviou e perdeu, o correio perdeu, era uma edição, acho que era o volume 33, se não me engano, que era difícil de encontrar, se perdeu, então nessa dificuldade, às vezes você encontrava um volume lá, estava R$ 100, então foi uma dificuldade, eu completei e esse mês eu terminei de ler, né, o 37º volume, o último volume. A história não está fechada, ainda não acabou. O Inoue, inclusive, em entrevista recente, ele disse que ele vai voltar a escrever, a terminar essa história. Né? Ele tem outras histórias também, já vou comentar também sobre isso.
Mas mesmo assim você lê tranquilo e você se diverte bastante, tá? Então vale bem a pena. O Inoue logo então se tornou o meu mangaka, o meu desenhista, né, de mangás favoritos. Ele é o meu mangaka favorito. Eu gosto demais dele, eu gosto demais dos traços dele. Então ele escreve também, né? Ele desenha e escreve, então eu gosto da sensibilidade com que ele trata vários temas, eu gosto da maneira como ele escreve, como ele descreve uma cena de batalha, que eu falei, né? O livro tem muitas cenas de batalha, tem muitas cenas de ação, então eu gosto também da maneira como ele descreve as cenas de ação, como ele desenha as cenas de ação. Eu acho que é o melhor desenhista de cenas de ação que eu conheço. Eu não conheço muitos, tal, mas né, os que eu conheço, ele é o melhor desenhista. É impressionante, eu gosto demais, né? Os traços dele são muito bons. Eu gosto demais mesmo, né? Então, claro, né? Preto e branco, como a maior parte dos, é, dos mangás, mas ainda assim, né? Você fica impressionado com os traços, né? Com os detalhes dos desenhos e com a expressividade dos personagens. Às vezes você pega um quadrinho, inclusive, que a expressão facial dos personagens não é tão boa. Né? Eu pego quadrinhos, por exemplo, Shangri-La, um quadrinho que eu gosto demais, né? Mas que você vê as expressões dos personagens não são lá grande coisa, mas a história é sensacional, os desenhos são bons, mas a expressão facial não é. Agora, a expressão que o Inoue coloca nos personagens é um negócio assim impressionante mesmo. Assim, você fica, você sente, né, a ansiedade, a raiva que o personagem está passando, né, a chateação, a dor, né? Você sente muito assim isso. Então é realmente impressionante. Então, é, antes de ir diretamente, né, para entrar na história aqui, eu quero falar um pouquinho do Inoue. Então, o Inoue, ele é o desenhista, né, mangaka, e foi o primeiro, Vagabond foi o primeiro quadrinho, o primeiro mangá que fez sucesso, assim, internacionalmente. Ele tem outros também que eu já vou mencionar, mas esse foi o primeiro que fez muito sucesso. Então eu gosto muito dele, né, como um desenhista. Uma vez, inclusive, minha esposa também gosta dele, né, como desenhista também. E uma vez eu comprei esse aqui, esse livro, né, CVV, capa dura, muito bonito, é importado, mas vale muito a pena porque é uma viagem que ele fez para Barcelona e conta como se fosse um diário de viagem, porque ele se inspira demais no Gaudí. E a minha esposa gosta demais do Gaudí. A gente foi para Barcelona, visitou lá todas né, Sagrada Família, as obras dele, porque ele era um mosaicista, minha esposa também faz mosaico e ela gosta muito também do Gaudí, né? E esse livro aqui, Pepita, né, Inoue encontra Gaudí, ele contando dessa ida lá para Barcelona, tem os desenhos dele que ele fez lá. Aqui tá ele, né? Aqui tá o Inoue. E é muito legal, né? Porque ele vai lá e faz esses desenhos, se inspira nas obras do Gaudí. Essa aqui é uma obra que está lá também, né, em Barcelona, é toda ela recoberta de mosaicos. Aqui é o desenho do próprio Inoue, tá? E aqui tem um desenho do ele imaginando o Gaudí, né? E Pepita é por causa da grande paixão do Gaudí em vida, né? Que era a Pepita. Então é muito bonito esse quadrinho. Então a gente gosta demais do Inoue, né? E isso assim é muito legal esses cruzamentos, né? A gente já gostava, né, do Gaudí, de Barcelona e eu consegui encontrar esse diário de viagens, né? Então isso nos acompanha bastante. Inclusive, tem uma das histórias assim centrais, dos eventos centrais na história do Musashi, né, que é da birita, um instrumento musical, e da peônia, que é uma flor, que é bem importante na história. A minha esposa, inclusive, uma vez fez um cartão para mim, ela fez um cartão e fez um desenho para mim, né, dessa história, porque é muito legal essa passagem, inclusive, tanto no Vagabond quanto no livro, né, mas principalmente no livro aí, do Eiji, que, né, a birita sinaliza é um instrumento musical, ela sinaliza a flexibilidade e a peônia simboliza a grandeza das pequenas coisas, de prestar atenção. É muito legal, né, essa passagem, inclusive lá no volume 9, Vagabond 9, que essa história, essa parte, ela é uma das histórias principais e mostra
esse acontecimento, mostra a atenção tanto do samurai, né, do Musashi, como do próprio Inoue, as questões da beleza, da natureza, dos desenhos. Porque acontece aqui um momento que o Musashi, só para exemplificar essa questão tanto do crescimento do personagem, né, o desenvolvimento do Musashi, como também da importância da natureza, da beleza, que é para o Inoue e para o Musashi também, né, dele começar a prestar mais atenção nisso. Que ele recebe uma flor, né, a peônia, e ele fica observando o caule. O Musashi fica observando o caule. E aí ele fica assim, né? Aqui tem, né? Ele fica imaginando como, fica vendo como foi cortado essa peônia, né? E ele observa alguém que cortou essa peônia é um cara muito habilidoso, né? Ele recebe essa flor e, né, o outro cara que recebe a flor, isso é coisa de mulher, nem dá bola, assim. E o Musashi pega e fica impressionado com a beleza da flor e com o corte também. E aí ele fala, isso aqui é a obra de um grande samurai. Eu quero aprender a cortar como esse samurai corta, né? Um corte tão bom, né? Isso é muito legal, né? Você vê, tem um volume inteiro aqui, tem um capítulo inteiro no livro mesmo, que é uma coisa extremamente, né, importante. Um dos exemplos é uma coisa tão pequena, tão simples, mas você parar e prestar atenção e refletir sobre aquilo. Isso é uma coisa que eu gosto bastante que tem na história do Musashi, né? A reflexão nas pequenas coisas. Eu tava falando sobre esse personagem, esse autor, né, o Inoue. Eu falei que ele desenhou outros quadrinhos também, né, um bastante famoso, que é o Slandunk. Ficou muito, muito famoso, né? Tem até um desenho animado e tal. E essa aqui é finalizado, tá? Ele publicou aí, são 31 volumes, se não me engano, e publicou entre 1990 e 1996, né, que é o time de basquete colegial japonês. Tá? Então você já vê que os traços são bem diferentes. Isso é legal, porque às vezes você pega um desenhista e você reconhece, isso não é um problema também, né? Mas você reconhece, esse cara desenhou, ele desenha 30 personagens, né, diferentes, universos diferentes, e você reconhece o traço de longe. O legal do Inoue é que você pega mangás diferentes e você vê assim uma pegada diferente no desenho. Tá? Então, esse aqui, né, por exemplo, até algumas coisas mais adolescentes até, né, porque até era o público e tal, né, mas é muito bonito também, né. E aí você tem um outro quadrinho que eu comecei a acompanhar, que também ainda tá, então o Slandunk tá fechado, né, eu ainda não li. Então, amigos meus que têm opinião muito importante para mim, que eu considero demais, falaram que esse é um das melhores histórias, tá? Então, eu estou reservado aí para ler. Eu quero completar também primeiro, eu tenho acho que 20 volumes. Quando eu completar, eu vou começar a ler. Eu tenho essa dificuldade, né, de ler coisas que ainda não acabaram. Eu li o Vagabond, né, porque não sei se ele vai acabar um dia mesmo, né? Ele falou que vai voltar, mas vamos ver, né? E aí tem outro que é muito bom, que a gente tem também aqui lançado em português, né, que é o Real. Aí é muito legal, real, né? É muito doido, porque assim, é uma história de basquete de cadeira de rodas. Aí você, peraí, isso não vai ser legal, né? Coisa mais chata, o que é isso? E aí você vai lendo e você vai ficando impressionado com a maneira como é contada a história, a sensibilidade que tem. Nem todo mundo é paraplégico aqui na história, né? Uns vão sofrer acidentes, e aí você vai pegando os personagens principais e você vai compreendendo todas as angústias, as histórias passadas e tal deles. Por exemplo, tem uma história aqui que eu gosto muito, que é a relação do pai e filho. Para mim é muito legal, né? E o pai é escultor, então tem toda essa coisa, né? Que a escultura também tem uma importância na história do Musashi. Então, e você vê assim, o traço é diferente, sabe? Quando você pega o traço do Vagabond, por exemplo, você vê que é um traço muito mais escuro, tá? Muito mais grosso, porque ele tá querendo transmitir, pelo menos eu li assim, né? Tá transmitindo aquela raiva, aquela ansiedade, aquela força que tem, né? E aqui no Real é uma coisa mais assim, né? Que é passar os sentimentos. O desenho evoluiu também,
né, você tem, claro, né, são anos de diferenças, com certeza, né, ele evoluiu como desenhista, já é um desenho sensacional no Vagabond, né, mas você vê assim como é um desenho mais, não sei, assim, uma evolução, né, tem umas partes coloridas também que são muito bonitas, né? E também tem esse momento de ação que eu falei, né, que é um dos desenhistas que fazem ação como ninguém, né, fazem movimentos de ação. Então ele faz assim, né, eu gosto, olha essa cena aqui, né, ele indignado na chuva. Né? Então assim é muito legal, sabe, é muito legal mesmo, né, a realidade, você topar com a realidade e ver agora como que vai ser a vida, né? Com todas essas dificuldades que eu tenho, no caso ali, né? A pessoa cadeira de roda, né? Então eu não vou mais poder participar. Eu gostava de esporte, eu não vou mais poder jogar, praticar esporte. E aí, né, os personagens descobrem o esporte, então você tem a dificuldade. Tem um personagem que é principal, que ele não é tetraplégico, mas é bem importante porque ele, né, tem muitas falhas na vida, muitas decepções, ele mesmo, né, decepciona os outros e tal. Então, vale muito a pena. Assim, voltando pro Vagabond, né? Por que vale a pena ler esse Vagabond, né? Então, assim, como eu disse, é uma história de evolução, de desenvolvimento de personagem. Você vai acompanhando o Musashi crescendo cada vez mais, né, se desenvolvendo como um ser humano, né, sendo egoísta, só querendo matar todo mundo, para de repente uma pessoa, né, que vai crescendo, se desenvolvendo. Tem cenas assim espetaculares, né? Tem às vezes em coisas que duram eventos que duram vários capítulos, né? Às vezes passa de um mangá para outro, né, de um volume para outro, né, dependendo da importância do peso, né, e você vai acompanhando, né, esse desenvolvimento do personagem, né, que era só o que é o cara ser o melhor espadachim, ser o mais rápido, ser o mais forte, e aí ele vai desenvolvendo isso, né, ele vai encontrando uma história que na verdade não tem, por exemplo, no quadrinho, no mangá, que é uma história, uma das partes favoritas minha, que estão já no comecinho do livro, né, do Eiji, que tem um capítulo chamado A Cela da Luz, onde ele fica preso e o monge lá, ele prende, né, o Musashi para ele aprender algumas coisas. Né? Primeiro ele fica preso na árvore, isso sim tem no mangá, né, durante um tempo até ele aprender a lição que ele tem que aprender. Depois ele fica preso e deixa lá os livros, o monge deixa lá uns livros para ele. Tá aqui os livros, né? Fica aí, você vai ficar preso um tempo e agora te vira aí. Né? E é muito interessante porque no começo ele olha os livros lá, eu vou ficar aqui, eu tô preso, que saco, né? Isso aqui é treinamento, eu tenho que ficar aqui preso, né? E aí ele vai aprendendo até que ele, né, vê os livros, até que ele, não, vou ler os livros, e ele lê e vai ficando mais sábio. Né? Tanto que é legal o capítulo do livro, né, que se chama Cela da Luz, né? De ter uma iluminação no sentido de ter um conhecimento. É fabuloso, é fabuloso. Leiam um livro, leiam o mangá, não tem a ordem, tá? Não importa a ordem, você pode ler primeiro o mangá, depois o livro, mas leiam os dois, porque assim, é sensacional. Né? Eu quero ter isso, eu quero reler tanto o mangá quanto o livro, eu quero reler porque é muito bom. Né? Eu mencionei esse caso aqui, até que minha esposa fez esse belo cartaz, né? Da Birita e da Peônia. Você tem essas passagens onde ele aprende, né, com a arte, com a natureza. Tem uma parte que ele olha um escultor e ele vê assim, fica observando o escultor, como que ele faz aquela escultura, e aí ele também tira lições disso. Né? Então, assim, é fenomenal. Né? É muito legal isso. Essa coisa de crescimento, que você vai acompanhando o personagem. Eu gosto muito desse tipo de livros. Né? Os meus livros favoritos, eles sempre têm isso, né? Do personagem se desenvolvendo, crescendo. Né? Uma jornada, né, em busca de si, de entender o real sentido da vida. Né? Que não é, às vezes, focado ali no seu trabalho. Né? E mesmo assim, você pode... como que você pode se aperfeiçoar no seu trabalho? Né? Como que você pode buscar excelência no que você faz? Isso também é uma coisa que faz parte da nossa vida. Né? A gente buscar excelência. Então, assim, eu vou ser um músico, o que eu tenho que fazer para ser excelente nesse campo? Eu vou ser um esgrimista, né, um samurai? O que eu tenho que buscar para ser? Então, às vezes você pensa que, tá, eu tenho que só saber isso, eu tenho que só ficar lá fechado, né, digamos assim. Então, eu vou ser um
um professor, um estudioso. Então eu só vou ficar sentado, fechado, lendo uns livros. Não, e você vê que tem várias outras coisas que fogem, né, dali. Por exemplo, da arte da espada, né, o samurai aprende caligrafia também, né, porque os movimentos, ele compreende os movimentos, ele compreende o que ele tem que fazer, poupar os movimentos, economia dos movimentos, para ele ser um samurai melhor. Mesma coisa se você vai ser um estudioso, né? Eu quero ser um intelectual, né? Então, eu quero ser um professor, eu só vou ler daquela área. Não, você lê de outras áreas, você gosta de cultura, você gosta de arte, você vai fazendo outras coisas, você tem o seu tempo que você não vai ficar só lendo, você tem um tempo que você vai conviver com seus amigos, com sua família, né? No caso dos nós cristãos, com Deus, ter esse tempo também, né? Então, isso tudo vai além da própria arte. Eu sempre penso ali, da própria arte, do próprio trabalho. Eu, né, como, assim, dessa área, eu, como professor, né, de História e Filosofia da Tecnologia, e Filosofia da Ciência, eu falo até para os meus alunos, olha, você quer ser um melhor engenheiro, dou aula para engenheiros, né? Você quer ser um excelente engenheiro, você não adianta você estudar só a parte técnica da sua profissão, né? Você tem também que conhecer outras coisas, porque você vai ter insights, né, da natureza, né? Então, da música, né? Por exemplo, agora a gente estava lendo lá em sala de aula um livro chamado A Cidade em Harmonia, que é sobre a história, né, da tecnologia, a história das cidades, e ele usa Bach para como que eu vou harmonizar uma cidade. Então eu vou usar o Jonathan Rose, né, que é o autor do livro, ele fala, eu vou usar o insight de Bach, das músicas do cravo bem temperado, para pensar também uma cidade em harmonia, uma cidade bem temperada, né? Então vê como que a gente precisa, para ser melhor na nossa área, a gente precisa, né, buscar em vários campos. E uma das coisas que é legal, que é uma das grandes lições, assim, né, das principais lições que eu tiro da história do Musashi, né, é como você pode, além disso, né, de buscar inspiração em outras áreas, buscar se aperfeiçoar, é também de você não ser egoísta, né, porque um dos capítulos finais é ele ajudando e ele aprendendo ajudando várias pessoas, ele aprendendo a cultivar, aprendendo a terra, e aquilo também ajuda ele a ser uma pessoa melhor, porque ele entende a realidade, como funciona a realidade, ele tem essa relação maior com a realidade, né? E ele viu que, né, nem tudo estava centrado, né, na profissão dele, né? Na área que ele escolheu. Claro, você pode, né, focar nos seus estudos, você pode focar no seu trabalho, mas se você começa a abandonar, né, o que está em torno de você, família, né, os relacionamentos pessoais, a sua espiritualidade, você vai ficando uma pessoa ali bitolada, né, uma pessoa que não vai desenvolver, na verdade, totalmente. É engraçado, às vezes, você vê os grandes gênios, eles, né, tinham, em suas áreas, eles tinham relacionamentos também importantes. Não que eles fossem perfeitos, não estou falando isso, mas eles também pensavam fora, né? Você vai ver um Da Vinci, você vai ver, né, os pintores, o Gaudí, tinha relacionamentos fora também, faziam outras coisas. E aquilo vinha com que ele fizesse também a sua arte, desempenhasse a sua arte de maneira melhor. Então, o Vagabond, para mim, ele não é só um mangá, né? Não é só uma história. Ele traz essas inspirações para a gente, esses ensinamentos para a gente, né? As lições que a gente pode tirar do que nos cerca, da natureza, dos nossos artefatos, né? Como a gente vai gerir os nossos artefatos, como a gente vai construir os nossos artefatos, né? Para que a gente está construindo? Por que você está seguindo essa carreira? Para quê? Às vezes a gente não faz essa pergunta, né? Por que eu estou seguindo essa carreira? Qual é o meu objetivo? Né? Se o meu objetivo é só, né, encher a barriga, talvez a gente não vai ser uma pessoa feliz, né, completa. Como que eu posso, o que eu tenho que fazer para florescer na minha vida? Que virtudes eu tenho que desenvolver para ser, né, uma pessoa completa, uma pessoa plena, né? Acho que é isso, uma das grandes lições que o Vagabond traz para a gente, né? Então eu recomendo demais, né? Vagabond, eu sou fãzaço do Inoue, como eu já disse aqui. Ele escreve bem demais, né? E se você
gosta, né, desses temas que eu mencionei aqui, você vai curtir demais Vagabond. Você não vai se arrepender. Mesmo que ainda não está acabado, né, a Panini ela está relançando de novo, né, alguns volumes, então estava mais difícil de encontrar alguns volumes, então ela está relançando, então tá voltando a aparecer aí, então vale bem a pena acompanhar, então mesmo que você leia às vezes, né, às vezes tem uns arcos, não são tão claros os arcos assim, né, das histórias, mas você pode acompanhar, você pode ler ali 1, 2, 3, 4, 5, 10, né, que você já vai curtir. Né? Isso é uma das coisas também que eu aprendi muito, assim, tanto na minha leitura de livros mesmo. Eu não estou preocupado só com o final. Né? Eu estou curtindo o caminho. Então eu estou lendo, eu não estou apressando ali, folheando, né, para chegar logo no final. Não, eu estou pegando os quadrinhos eu vou curtir. Né? O que ali eu vou apreciar, né, o desenho, a história mesmo que está sendo contado, tentando entender por que o autor quis escrever isso. E é legal assim, porque é sempre assim cada volume, né? Sabe que mangá é de trás para frente, né? Então tem uma introdução aqui que é feita pelo próprio autor, e no final ele conta também, ele comenta alguma coisa que às vezes esclarece ou não também, às vezes, né? Pira do autor, mas é legal porque ele conta um pouquinho assim do desenvolvimento desse volume. Né? Ele conta o que foi as inspirações e tal dele. Então é fantástico, né, gente? É fantástico. Então, assim, vale muito a pena, eu recomendo, gostei demais. Como eu disse, eu vou voltar. Você pega, com certeza você pode comprar os volumes, porque você vai voltar a ele, não é um quadrinho que você vai ler uma vez só, e até por ser longo, né? Você vai ler ao longo da sua vida várias vezes, e também fica, né, a referência do Musashi, do livro também, pela editora Estação Liberdade, né, do Eiji Yoshikawa, que também são histórias fabulosas. Vocês não vão se arrepender. Se você gosta de batalha, se você gosta de lutas de samurai, ou se você gosta mais da parte introspectiva, do crescimento do personagem, do desenvolvimento do personagem, você vai gostar. Né? Se você gostar um desses temas, com certeza você vai ler e vai amar essa história. Tá? Então fica a minha recomendação aqui para todos, Vagabond, do Takehiko Inoue.